Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez do Ibovespa. Pregão desta terça-feira, dia 1º de setembro. O objetivo é traçar aí um cenário para o Ibovespa, para a nossa bolsa, quais são as expectativas para frente, para os próximos meses e até mesmo já pensando no próximo ano. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar todo o conteúdo de aprendizado e também toda a parte de análise que está aqui do meu lado. A programação do canal, você tem radar do mercado todos os dias, análise de fechamento todos os dias, análises especiais pelo menos 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira no mínimo, e o radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente através aí do botão inscreva-se que tem aí logo abaixo do vídeo, ou mesmo passando o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem inscreva-se, canto inferior direito do seu vídeo, passando o cursor em cima do seu mouse, vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Lembrando, ó, a análise especial, o foco dela é olhar para várias periodicidades, avaliando um gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, para traçar um cenário como um todo de longo prazo até o curto prazo, nesse caso aqui do nosso mercado como um todo, né? Fazendo ali uma média do nosso mercado através do Ibovespa, da nossa bolsa, usando a análise técnica como base, como ferramenta para avaliação, que é minha especialização. Então, começando pelo gráfico anual, o que eu vou destacar aqui no gráfico anual? Primeiro, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Gerou um sinal de topo, mas fechamento por enquanto desse ano, se você fechasse o ano agora, estaria caindo ali na faixa de 11,7%. Então, boa recuperação. E aí eu levanto aqui a questão das estatísticas que já foram até passadas nas análises especiais anteriores. Que é, primeiramente, num processo de crise, a gente tem um movimento mais agudo de queda. Essa foi a queda mais rápida das crises, comparada às crises anteriores. Quais foram essas crises anteriores? Essa aqui, ó, que veio ali cair na faixa de 63%, lá em 92, depois teve 95 que caiu basicamente ali na faixa de 63 também por cento. Essa de 95 teve uma crise ali na faixa de 67% de queda, e a de 2008 que teve uma queda ali também na faixa de 63%. Ou seja, em média, considerando as principais crises, os movimentos agudos para baixo, a gente teve queda ali na faixa de 63%. Essa crise chegou a ter uma queda de 48%. E o ponto importante que eu destaquei nas outras análises especiais, desde quando começou a crise, é que a crise normalmente parava, o processo de recuperação ocorria em cima de um nível de preço importante, seja de uma região de topo anterior, como está acontecendo aqui, ou de um fundo anterior. Tanto que a gente mapeava alguns cenários. O primeiro cenário, parar de cair aqui nesse nível de preço, ou ter ainda outros pontos. Né? Chegou até em num terceiro ponto, que era olhando para um gráfico de menor periodicidade, foi ali perto dos 63 mil pontos, que era um nível relevante de suporte. Mas olhando para o gráfico anual, parou em cima do topo anterior, chamada mudança de polaridade, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal falando a respeito, parou em cima desse patamar, parou em cima da média, duplo suporte e está gerando um processo de recuperação. Comparando com as recuperações anteriores, outro ponto importante para se destacar aqui no gráfico anual, as recuperações anteriores, ou seja, no ano de recuperação depois da crise, esse ano aqui fechou em queda de 1,84%, esse ano aqui fechou em queda de 1,26%, ou seja, houve 2 anos aqui com boa recuperação. Aí depois teve 2 anos com um fechamento mais agudo para baixo, queda de 33,26% e essa queda aqui de 41,22%. Esse ano está caminhando aqui um pouco mais para cima e está com expectativa um pouco mais para cima, ou seja, de poder terminar o ano aí para cima dos 100 mil pontos. Então essa seria a expectativa dentro do que eu vou mencionar até nos gráficos de menor periodicidade. Outro ponto a se destacar, o ano seguinte pós-crise, esse aqui, ó, o ano seguinte pós-crise, foi ano de bastante força para cima, fechamento em forte alta. Esse ano aqui subiu 108%, tivemos esse ano aqui subindo também bastante, ou seja, candle forte de alta em todas as crises. Depois da crise, o ano seguinte foi um ano de alta. Vai acontecer a mesma coisa? Não necessariamente, mas o cenário está mais favorável para se olhar para cima do que para baixo. O que dá para se ver, né, nas recuperações de um ano, da mínima da queda até o fechamento do ano seguinte, a menor recuperação foi essa aqui, que foi ali na faixa de 130%, 130%, 135%. Essa foi a menor recuperação. Teve recuperação que foi realmente muito relevante de
na faixa de 275%. Quanto já recuperou da mínima da crise até agora? Na faixa ali dos 65%. Então temos também esse ponto favorável. E, olhando em termos, Dalton, quanto tempo levou, já que a gente está trazendo aqui estatísticas, e se isso é de alguma forma relevante para você, se você vê com bons olhos, deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise, eu agradeço demais. Quanto tempo levou para romper a máxima do topo que gerou antes da crise? Na faixa, em média, 15 meses. Em média, 15 meses. Aqui a gente está no processo de recuperação que eu vou mostrar lá no gráfico mensal, mas em média levou 15 meses. Teve recuperação que levou apenas 10 meses, teve recuperação que levou um pouco mais de tempo, mas em média 15 meses. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Desde a mínima até romper a máxima histórica que está nesse momento em 119.593, dessa mínima para cá levou até superar o 119, a gente está falando que em média isso pode acontecer num processo de 15 meses. Gráfico quadrimestral. Então, fica claro que no gráfico anual a gente tem uma tendência de alta de longo prazo. E que o cenário ainda continua favorável, considerando avaliações estatísticas das crises anteriores. Para o que está acontecendo agora, a tendência continua sendo de alto, respeito em cima de uma zona de suporte de topo anterior, que é o que está acontecendo aqui no gráfico também quadrimestral, fechamento para cima da média. Pode até enrolar aqui para cima, mas continua dentro de um cenário de tendência de alta de longo prazo, o gráfico quadrimestral. O que chama atenção aqui é a questão do tempo, que é movimento longo de subida de 2001, 2002 até que esse patamar. Depois fez essa máxima, que foi lá em 2007, 2008, e gerou todo um processo de correção até iniciar de novo um processo de subida. Esse processo inteiro de correção foi uma faixa aí de uns 24 candles, aqui 17 candles, 17 aqui nesse movimento, 24 aqui, e aqui ainda está no processo aí até daqui para cá de 12. Ou seja, a gente considerando aqui mais esses dois, 14 candles. Então a gente teria um espaço ainda maior para cima, mesmo que enrole aqui, em cima ali da média, gerando sinalização de fundo aqui ascendente, foco muito maior ainda em ter algo para cima na nossa bolsa. Gráfico mensal. Tendência indefinida, vinha numa tendência de alta e esse movimento de queda aqui detonou com a tendência, ou seja, com os fundos ascendentes. Recupera a tendência de alta se romper a máxima histórica ou se ocorrer isso aqui, ó, pivô de alta. Recupera também a tendência de alta de prazo maior também, ou seja, longo prazo, quadrimestral e anual, estamos em tendência de alta. Aqui, com viés de alta, a chance de ter uma recuperação maior para cima. Por que um viés de alta? Apesar de a gente ainda estar dentro de um único candle de baixa, que foi o candle da maior queda ali, da crise mesmo, ou seja, uma queda de praticamente 30%, pelo menos no fechamento, né? Porque foi uma queda maior ainda em termos de oscilação, está dentro da máxima do mês de março. Máxima e mínimo do mês de março. Precisa romper isso aqui para gerar uma expectativa ainda maior para cima, que significa dizer romper os 108.803. Ainda não fez isso, mas fez coisas importantes aqui que eu vou destacar. Primeiro ponto, a retração do Fibonacci dessa queda fechou acima dos 38,2%, aumentou a probabilidade de buscar os 50%. Fechou acima dos 50%, aumentou a chance de buscar os 61,8%. Fechou acima dos 61,8%, aumentou a chance de buscar os 100%. Já é um aspecto positivo. Mais um ponto. Passou pelos níveis de desafio bem. Qual o nível de desafio que tinha sido respeitado aqui? Média. E essa região aqui de 95.400 a 97.400. Conseguiu esse mês, o mês retrasado de julho, fechar acima da média. E isso aqui é um aspecto positivo. Por quê? Porque vamos dar uma olhada no histórico. Vou deixar aqui um gráfico nesse zoom mesmo. Vou dar uma olhada lá atrás, no início, na crise, a primeira crise lá de 92, que eu mencionei, que é essa pancada aqui para baixo. O mercado sobe, quando fecha ali para cima da média, a gente tem o quê? A manutenção do preço acima da média e um processo de subida. Ou seja, você tem, pelo menos assim, tecnicamente falando, não um indício que o mercado vai dar pancada para cima. Isso a gente não tem certeza, mas a gente pelo menos tem um indício que eu vou focar em operação mais na ponta compradora. Recuou, eu estou focando mais em compra se você está pensando no longo prazo. Em ficar posicionado durante meses, aí até anos, na nossa bolsa em um determinado ativo, isso aqui é um indício interessante. Então aqui fez isso. Outra crise, pancada para baixo, lá de 95. Brigou com a média e fechou acima da média aqui.
O que passou a acontecer? Gerou um movimento para cima e passou a se sustentar acima da média, ou seja, caiu, foco em compra. Caiu, foco em compra. Então esse é o cenário que nós temos nesse momento. O BOV já voltou para cima da média. Mais outro processo de crise aqui, ó. Bate lá na média, volta para baixo. Fecha acima da média. Olha o comportamento do preço depois fecha acima da média. Volta e continua aqui em cima. É um ponto de referência para a gente avaliar e ficar focado um pouco mais nas operações de compra. Indo para de 2008, crise de 2008. Aqui está a crise de 2008. Estava brigando aqui para ver se ia cair novamente, reverte para cima, fecha acima da média, voltou na média, já focando em buscar a operação de compra. E agora, o que é que nós temos? Nós temos fechamento para cima da média e o mercado caiu no mês passado, fechamento ontem, queda de 3,44%. Primeiro desenho que pode acontecer, a gente teve aqui 3 candles caindo, 3 subindo e a gente pode ter 3 aqui corrigindo ou mais para depois gerar um sinal de alta, um pivô de alta. Esse desenho pode acontecer. O que vai realmente acontecer, eu não sei. Quando eu falo que eu não sei, eu posso até ter expectativa ou falar de probabilidade, mas eu prefiro falar que eu não sei porque eu desenho cenários para traçar estratégia em cima desses cenários. Primeiro cenário, ficar aqui enrolado. Tem até alguns pontos ali que podem apoiar isso aqui e ter algo depois para cima. Vai ficar aqui mais 1 a 2 meses e depois ter algo para cima. Outro cenário, já rompe aqui para cima. O que a gente resume aqui é o seguinte, olhando para o gráfico mensal, superou aqui essa região. Ó. Essa região agora tende a funcionar como patamar de suporte, de 97.400 a 95.400 no gráfico mensal, junto com a média móvel de 13 períodos. Voltou para cima da média, você está de olho mais em acumular ações na sua carteira de longo prazo, tentando pegar uma rentabilidade boa num prazo maior. A expectativa maior é de subida. Então esse é um ponto que eu gostaria de ficasse claro aqui em relação a todas as estatísticas que eu estou levantando, da crise que eu levantei lá, os dados estatísticos do gráfico anual, aqui o comportamento das recuperações da crise, essa questão da média, e o cenário que está sendo desenhado aqui de maneira geral, um viés de alta. Não dá para saber se é isso realmente que vai acontecer, mas a gente pode tomar decisões, vamos dizer assim, tomada de decisão para comprar ou vender em cima disso, mas foco em comprar baseado no que está acontecendo. Se essa análise está sendo útil para você, lembre-se de seu like, de compartilhar com um amigo, com algum parente. Eu agradeço demais. Dessa forma você prestigia meu trabalho e me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal no YouTube. Gráfico semanal. O que nós temos é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Ó, topos e fundos ascendentes, resumidamente seria isso aqui, tendência de alta. Beleza, só que chegamos no nível de desafio. Chegou no nível de desafio. Aí depois de chegar, o primeiro nível de desafio foi esse aqui que chegou, deu uma congestionada e voltou para cima. Outro nível de desafio, congestionou, está vindo fraco para baixo, expectativa de alta. Já gerou até um sinal de fundo, só que o movimento de subida começou fraco. Da mesma forma que caiu fraco, a subida está sendo fraca. Por mais que esse pregão esteja subindo 2,74%, começou bem um mês, espero que deslanche para cima, mas ainda não está claro para mim. Assim, a forma que começou ainda não está tão claro, a pancada para cima. Desafio ainda forte, primeiramente aqui olhando para o gráfico semanal, na região ali dos 103 mil pontos, arredondando, 102.900 a 103 mil pontos, e depois mais relevante na faixa dos 105.000 a 106.500, que é a zona de resistência. Aí desenhando cenários com base no... Estou em tendência de alta no gráfico anual, no gráfico quadrimestral e indefinido no mensal. Mas dentro do que está acontecendo, eu estou mais de olho em compra. Quais são os cenários possíveis aqui? Primeiro, vou abrindo compra aqui mensalmente, vou abrindo ou buscando uma carteira, por exemplo, a carteira perspectiva, vou abrir compra na carteira perspectiva, se gerar uma queda eu entro com um pouco mais de capital na carteira, na própria carteira perspectiva, ou nos ativos que estão lá dentro, ou em outros ativos. O que pode acontecer aqui? Vem aqui um pouco mais para... Vem para baixo, vem para cima e vem para cá. Faz uma correção em ABC, para depois gerar um movimento forte para cima. Isso aqui é um dos cenários que podem acontecer. Outro cenário, sobe, rompe essa máxima aqui, mas não vai muito longe, volta para baixo e gera também um sinal aqui de subida, ou seja, uma dupla correção, aumentando a probabilidade de ter um movimento mais forte para buscar a máxima histórica. Então isso pode acontecer. E aí eu levo em consideração o quê? Se eu olhar agora para um gráfico de 10 dias, olha aqui no gráfico de 10 dias, né? Não 10 minutos.
Um gráfico de 10 dias que representa cada candle desse aqui, cada barra dessa aqui representa 10 pregões. Subiu aqui, ó, desde quando reverteu a expectativa, que aqui gerou um sinal de baixo, topo descendente, mas aqui anulou esse topo descendente e já gerou um movimento de subida. Então esse aqui foi um único movimento de subida, composto aí por basicamente 5 candles, cada candle desse, cada barra dessa representando 10 pregões. A correção aqui me parece pequena ainda, para já dar uma pancada para cima. Então, se subir aqui, ainda tenderia a ter algo um pouco mais lateral. Em cima de quê? Desse nível de desafio que tá aqui agora. Ó, o nível de desafio aqui. E o suporte está onde? No retorno que, se ocorrer um retorno aqui de pelo menos mais esse candle e mais uns 2 candles, a gente estaria falando aqui basicamente de uns 30 dias, considerando esse aqui, abrindo aqui esse candle e tendo mais esses outros 2 candles, só confirmar aqui essa questão desse candle, começou dia 20/8, então ele está próximo aí de terminar, né? Ou seja, o próximo pregão já deve abrir outro. Então mais uns 20 dias aqui assim, ó, seria muito bem-vindo esse cenário aqui, que é o desenho que eu fiz lá no gráfico semanal, de poder ter algo aqui que venha um pouquinho mais para baixo. Se vier testar esse patamar aqui, que era um desafio para subir, passou para cima, usou isso aqui como suporte, gerou sinal de alta, foco muito maior em buscar a operação de compra no nosso mercado. Gráfico diário, quando eu falo que está subindo fraco, é que eu olho que o final da queda de uma tendência de baixa aqui foi aqui, ó. Só que quando eu olho que o último movimento de queda saiu daqui e veio aqui para baixo em 3, e olha que já era fraco a queda, 3, 6, 7 candles, e a gente tem aqui vários candles e não consegue nem detonar 3, que foi de queda, então tá fraco ainda. Por mais que tenha um candle de alta de novo aqui, esperando a máxima um grande candle de baixa, eu vejo como um sinal um pouco mais relevante que para o mercado falar assim, ó, nossa, agora você está mais forte para cima se o Ibov passar a gerar sinalizações de alta acima dos 102.300 pontos. 102.300. Para mim é um nível importante de resistência para o Ibovespa. Veio aqui, gerou esse fundo, fechou abaixo, volta para cima, e depois que volta a fechar para baixo, não volta, consegue mais voltar para cima. Então 102.300 é um nível importante para mim de preço e de avaliação no sentido de se ter um fundo ascendente. Então, de maneira geral, diário, tendência indefinida, semanal, ainda é uma tendência de alta, mas a subida está começando de maneira fraca, o que pode trazer aqui, sobe, depois volta aqui para baixo, enfim, fica um pouco mais de tempo enrolado. Também, se ganhou força para cima, ainda com a chance de poder ter algo para baixo. Independente do que acontecer, a gente vai monitorando dia a dia, semana a semana, mês a mês, tem um radar da semana aqui para avaliar, e o fato é, passou a gerar sinalizações de alta, acima de níveis importantes de preço, foco muito maior em compra no nosso mercado, cenário favorável. Por mais que a gente tenha tido uma queda no mês de agosto, o cenário como um todo é mais positivo. Só para a gente fechar aqui, tem uma estatística do mês de setembro que o somatório dos meses ali, dos 22, nos 22 anos, que são 22 meses de setembro, 15 fechou em alta, 7 fechou em queda, ou seja, fechou mais em alta do que em queda. Só que quando caiu em média 10,8%, quase 11%. A maior média de queda, ou seja, pode cair forte. E quando fechou em alta, na faixa de 5% em média, dando ali um resultado mais negativo. O principal trimestre da nossa bolsa é esse aqui, ó, que tende a gerar mais resultados. Só que o segundo melhor trimestre é o primeiro trimestre. O que aconteceu nesse primeiro trimestre foi um desastre. Primeiro trimestre desse ano. E eu diria que o segundo trimestre pode ter sido o melhor trimestre da nossa bolsa em 2020. Tomara que esteja enganado, né? Que se estiver enganado, a gente pode ter um trimestre aqui, o último trimestre mais forte do que esse aqui, que seria espetacular. Mas dá a impressão que esse aqui já tenha sido o melhor trimestre de 2020. De maneira geral, então um mês que pode ficar dando uma enrolada pelo seu comportamento aqui. Os últimos meses de setembro, os últimos anos, né, nos últimos 4 anos, o mês de setembro fechou de forma positiva. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.